É um prazer estar aqui com vocês. It's a pleasure to be here with you. E vamos falar de um tema que trata do nosso ser, We're going to talk about a thing that has to do with our being, a conquista da plenitude. the achievement of fulfillment. Este é o objetivo de estarmos aqui. This is the goal for us to be here, Crescermos, to grow, crescermos e um dia não precisar retornar. and one day not have to return. Para alcançarmos este intento, In order to achieve this state, precisamos passar por um processo de evolução we need to go through a process of evolution, consciente. of conscious evolution. Este processo transita por 4 etapas. This process goes through 4 stages. A primeira etapa é a consciência da necessidade de mudar. The first stage is the realization of our need to change. Alguém aqui já pensou sobre mudar algo em sua vida? Has anyone here ever thought of changing something in your life before? Algo que não está bem, que você se inquieta, fica em conflito pela existência deste algo? Something that makes you restless because of the existence of this something in your life. O que desejam mudar? Podem falar. What do you wish to change? Don't be shy. Speak out. Vanity. Vaidade. Selfishness. Egoísmo. Impaciência. Pride. Orgulho. Codependência. Codependence. Orgulho, vaidade, egoísmo. É claro que se formos perguntar aqui, Of course, all of these things we mentioned, vanity, pride, selfishness, if we were to ask here, cada um teria uma listinha. each one would have a list. Alguns com 5 itens, Some maybe with 5 items, outros com 10, others 10, alguns com 20, others 20, ou quem sabe, alguns com 1 ou 2. or perhaps some with just 1 or 2. Para que a gente possa ultrapassar esta fase que é a primeira etapa, In order for us to overcome the first stage of the evolution, é preciso realmente fazer um X eliminando cada um desses conflitos. we really truly need to X out each and every one of those items that we have on the list of conflicts. E por que surgem estes conflitos? And why do these conflicts arise? 2 questões. 2 questions. Primeiro, First, são experiências que não assimilamos e que vão para o nosso inconsciente. First is experiences that we don't assimilate, and therefore they end up in our unconscious mind. Segundo, Second, são as nossas frustrações, our frustrations, as nossas inquietações não resolvidas, our unresolved issues, restlessness, que também vão para o inconsciente. also end up in our unconscious mind. Por isso, As a result, é necessário este trabalho. this work is necessary. Como então poderemos nos conhecer? How can we know ourselves? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Question number 919 from the Spirit's book. Qual o meio prático e eficaz de vencer nesta vida What is the practical method for us to overcome in this life e resistir ao mal? and resist evil? Resposta: Answer. um sábio da antiguidade já vos disse: An old sage from antiquity has once told you, conhece-te a ti mesmo. know thyself. E como podemos fazer para este conhecimento? And how can we know ourselves? Questão 919A. Question 919A. Vem a resposta que é maior. The answer is much bigger.
Fazei o que eu fazia quando estive na terra. Do what I did while on earth. Ao final de cada dia, At the end of each day, fazia uma retrospectiva I would do a recollection das minhas ações daquele dia. of all of my actions of that day. Eu analisava se tinha causado algum constrangimento a alguém. I would go through it and analyze if I had caused any harm towards anybody. Se tinha feito algo que alguém pudesse se queixar de mim. If I had done something that someone could charge against me, Se isso eu respondesse positivamente, and if the answer to that was yes, então aquela não teria sido uma boa ação. then therefore that action was not good. Então estamos todos sendo convidados So we're all here being invited para este caminho do autoconhecimento. for this path of self-discovery, Seguir o caminho proposto por Santo Agostinho. to follow the path which was proposed by Saint Augustine in this question 919. Então, é preciso sair daqui pensando nos nossos conflitos. So it's necessary for us to leave here today thinking about our conflicts E quais são as maneiras de combatê-los. and what are the means for us to overcome them. Quando fazemos algo que prejudica alguém, When we do something that harms other people, nos atentamos, a nossa consciência nos conclama a pedir perdão? does our conscience call us out to ask for forgiveness? Nos dirigimos a quem causamos o mal-estar para pedir o perdão? Do we go to the person to whom we caused this issue to ask for their forgiveness? Ou simplesmente nada acontece conosco? Or simply nothing happens with us? Neste exemplo, temos 3 atitudes. We have in this example right here 3 attitudes. Primeiro, daquele que nada lhe chama a atenção. First one is the one that nothing calls out to his attention. Segundo, daquele que já começa a pensar que é preciso pedir o perdão. The second one is the individual that already starts to realize that he needs to ask for forgiveness. Terceiro, daquele que já faz o movimento de pedir o perdão. And third is the individual who already does the action of asking for forgiveness. Em qual desses 3 movimentos nos enquadramos hoje? In which one of these 3 examples do we find ourselves in today? Se ainda estamos no primeiro, If we're still in the first stage, a nossa consciência se encontra adormecida. then our conscience finds itself asleep. Isto significa que ainda não nos conhecemos. This means that we still don't know ourselves. Se estamos no segundo movimento, If we're in the second phase, isto significa que já despertamos a consciência. it means that our consciences have already awakened, Mas é preciso ir mais adiante. but we need to go further. E se já estamos no terceiro movimento, And if we're already on the third phase, a nossa consciência está desperta. then our conscience is awake. Isso significa um passo avançado para o autoconhecimento, And that's an advanced step towards our self-knowledge, self-discovery, que é a consciência da necessidade de mudar. which is the awareness of the necessity for us to change. E se não fazemos o movimento de pedir o perdão? And what if we still don't do the actual act of asking for forgiveness? O que está faltando em nós para dar esse primeiro passo? What is missing in us for this first step to occur? Orgulho? Pride? Vaidade? Vanity? Então,
deve estar fazendo parte da nossa listinha. Therefore, those should be part of our little list, Porque temos o livre-arbítrio, because we have free will, que é a liberdade de escolha do caminho a seguir. which is the freedom of choosing the path which we follow. As escolhas que The fazemos choices we make irão determinar os caminhos que will percorreremos. determine the paths that we travel. Boas escolhas Good choices significa caminhos menos difíceis. means paths that are less difficult. Escolhas equivocadas Mistaken choices significarão mais obstáculos para serem transpostos. will result in more obstacles that we will have to overcome. Certamente não queremos aqui viver em caminhos que precisamos ultrapassar obstáculos. We certainly don't want to travel into paths that are full of obstacles that we have to overcome, right? Mas, conforme estamos transitando, But as we go through it, teremos a semeadura da colheita do que fazemos. we will have the sowing of the reaping that we do. Quando The Ow. other way around, I'm sorry. We'll have the reaping of the sowing Ah. that we do. semear, a colheita. É uma. Ficar atento. Um outro exemplo. Another example. Quando alguém nos faz algo que nos constrange, nos deixa triste, When someone does something to us that makes us feel hurt or sad, em sofrimento, suffering, o que fazemos? what do we do? Esperamos que a pessoa se dirija a nós para pedir desculpas? Do we wait for the person to come to us to ask for forgiveness? Ignoramos aquela pessoa? Do we ignore that person? Não. Não. No. Não. Certamente esperamos que o outro venha até nós, We certainly expect that the other person come to us porque foi ele que nos atingiu. because it was him or her that attacked us. Se nos conhecemos, If we know ourselves, poderemos chegar até aquela pessoa we can approach that person e dizer do mal-estar que ela nos causou. and declare to her of the ill state that we found ourselves in, how we feel. Este é um caminho de quem se conhece. This is a choice, a path of someone who knows themselves. Quando buscamos esses dois caminhos When we seek these two paths do perdão, of forgiveness, do se dirigir a quem lhe atingiu, of approaching the one who caused you the offense, estaremos em contrapartida buscando a nossa saúde. we will at the same time be finding our own health. A nossa saúde é uma questão de escolha pessoal, Our health is a question of personal choice, sem nos esquecermos do que fizemos em nosso passado, without forgetting what we have done in the past. pois vivemos hoje o que fomos ontem. Because we live today what we were in the past. Viveremos amanhã We will live tomorrow o que somos hoje. what we are today. Podemos escolher os nossos caminhos. We can choose our paths. Esta escolha está no nosso autoconhecimento. This choice lies in our self-discovery, self-knowledge. Então questiono a vocês: So I ask you, o que buscam na presente existência? what do you seek in your current existence? Ter ou ser? To have or to be? Vamos contar uma pequena história. Let's tell a little story. Uma jovem mãe A young mother caminhava pela estrada was walking along a path
com o seu bebê ao colo. with her child in her arms. Ela estava muito She was triste very sad, e chorava, and she was crying porque não tinha condições de manter a si e ao seu filho. because she had no means to support herself and her child. E ela ouviu uma voz que lhe dizia: And she heard a voice telling her, entre na gruta. enter the help Ground. the cave. And ground. Enter the cave. Entre na gruta. Enter the cave. E ela entrou na gruta. And she entered the cave. Quando ela entrou, ficou deslumbrada com o que viu. When she entered the cave, she was marveled at what she saw. Muitas joias, A lot of jewelry, muitos tesouros. many treasures. Naquele momento, ela pensou ter encontrado a felicidade. In that moment, she thought to herself that she had just found happiness. Todos os seus problemas estariam resolvidos. All of her problems would have been solved. E soou uma voz no interior: And another voice sounded in her inner self. você terá 10 minutos para recolher tudo quanto puder nesta gruta. The voice said to her, you will have 10 minutes to gather everything that you see in this cave. Começou a recolher aquelas joias. She started gathering all of the jewelry, E a voz continuou a lhe dizer: and the voice kept telling her, o seu tempo está diminuindo. your time is running out. Ao terminar o seu tempo, At the end of the time, saia imediatamente, porque será fechada a porta de entrada. leave immediately because the door of this cave will be shut. Passados 5 minutos, 5 minutes later, ela resolveu colocar o seu bebê no chão, she decided to put her kid on the floor para que pudesse recolher mais so joias. she could gather more jewelry. E uma voz lhe chamou a atenção do horário. And a voice reminded her of the time. Faltam apenas 2 minutos. Only 2 minutes remain. Mas aquela jovem mãe But that young mother estava muito ansiosa para que não tivesse problemas no resto da sua vida. was very anxious because she did not want to have financial problems in the rest of her life. E o seu tempo se esgotou. And her time ran out. E ela saiu apressadamente And she left in a rush e deixou o seu bebê na gruta. and left her baby in the cave. Após a saída, After she left, ela ouviu o choro she heard the cry, e não tinha mais como adentrar a gruta. and there was no way for her to get back into the cave. Que caminho ela buscou? What path did she choose? Do ter ou do ser? The path of being or the path of having? Assim como esta pequena história, Just like this tale, também acontece nas nossas vidas. this also happens to us in our lives. Caminhamos muito em busca do ter, We walk a lot in order to find the having, esquecendo de ser. forgetting to be. Tudo isso porque não nos conhecemos. All of this because we do not know ourselves. Ainda estamos vinculados à matéria. We are still attached to matter. As nossas ações automáticas Our automatic actions do instinto de sobrevivência. of our survival instinct, Necessário, é claro, para a nossa vida. which are necessary for our life, of course. Precisamos nos alimentar, We need to feed ourselves, beber, drink, dormir, sleep, respirar, breathe. mas isto é apenas uma parte das nossas necessidades. But this is just a small part of our necessities. Porque se pensamos no ser, Because if we think about the being, saberemos que algo maior deverá existir na nossa procura. we know that something greater needs to be there in our search. Para isso, For that, estamos no caminho do autoconhecimento.
We are in the path of self-knowledge, self-discovery. E quando descobrimos as nossas dificuldades, And when we find our difficulties, que deveremos ter supremacia do ser em detrimento do ter, which we should have to the benefit of the being as opposed to the benefit of the having, daí then vamos transitando we're going to transit para a segunda etapa, towards the second stage, conjugação do esforço, boa vontade e perseverança na mudança. which is the coming together of effort, goodwill, and perseverance in our transformation. Tudo que desejamos mudar, não mudamos de um dia para o outro. All that we wish to change, we can't change from one day to the other. Não é verdade? Isn't that true? Sim ou não? Yes or no? Estabelecemos a meta de deixar o orgulho de lado. We establish a course of action to remove pride from our lives. E acordamos com o impulso desta mudança. And we wake up with the impulse of this change. Talvez um dia, 2 dias, 3 dias sejam necessários para pôr à prova e não mudarmos. Maybe 1, 2, or 3 days are necessary to test us so that we don't change. Às vezes passamos meses ou anos, Sometimes we take months or years. mas toda mudança ela vai ter ascensões e quedas. But every transformation will go through its peaks and its valleys. E estaremos no dia a dia nos esforçando para que isto não aconteça, a queda. And in our daily struggles and efforts, we will make sure that those valleys don't occur. Mas às vezes temos ao nosso lado alguém que não nos ajuda But sometimes we have someone next to us that is not helping us, e que nos convoca a continuar com o comportamento anterior. who actually is attracting us to continue our old behaviors. É o que nós chamamos o nosso obsessor encarnado. Is what we like to call our incarnate obsessors. Mas tem também os obsessores desencarnados, We also have the disincarnate obsessors, que não estão interessados na nossa plenitude who are not interested in our fulfillment, e que estarão constantemente nos chamando para o comportamento anterior. and who will constantly be pulling us back into our old patterns of behavior. Quando juntamos os encarnados com os desencarnados, pode formar um time muito grande. When we put together the incarnate and the disincarnate obsessors, we can put together actually a big team. E precisamos reunir as forças que estão dentro de nós And so we need to gather all of the strength that is inside of us para superar este time visível ou in invisível. order to overcome this invisible or visible team. Depende de nós, It's up to us, em primeiro lugar, first and foremost. mas podemos solicitar o auxílio do outro But we can always call on the help of others e também dos desencarnados. and of the disincarnate ones, Nosso anjo da guarda, our guardian angel, os que estão interessados no nosso progresso. those individuals that are interested in our progress. De que maneira? How? Através da oração, Through prayer, através do pedido de auxílio. through the call of help. Lembramos então da resposta We remember then of the answer da questão 660 do Livro dos Espíritos. of the question number 660 from the Spirit's book. Quando oramos com fervor e confiança, When we pray fervently with confidence and faith,
saberemos vencer as tentações do mal, We will know how to overcome the temptations of evil. porque Deus enviará os bons espíritos ao nosso auxílio. Because God will send the good spirits to our help. Então, surgindo uma nova queda na tentativa de mudança, And so if an obstacle comes in our process of transformation, recorramos ao nosso amigo que está ao lado, let's rely on our friend who's next to us, a um familiar, a family member, ou aos espíritos ou anjo da guarda, or the good spirits or guardian angel, que não nos abandonam, who never abandon us, que estão ao nosso lado. are by our side. Nós é que não percebemos. We are the ones who don't realize it. O que fazer então? So what should we do? Insistir nesta mudança. To insist on this transformation. Tem um ditado no Brasil que diz: There's a saying in Brazil that says, água mole e pedra dura, soft water and hard rock tanto bate até que fura. hits so much that it makes a hole. Vamos insistir no nosso esforço de mudança. Let's then insist in our effort for change. Voltando à nossa listinha. Back to our little list. Se temos somente 5 itens para mudar, If we only have 5 items to change, escolhamos o que for mais fácil primeiro. let us choose first what are the easiest tasks. Uma coisa de cada vez. One thing at a time. A partir daí, From that point on, conseguindo aquela vitória, once we achieve that victory, estaremos mais estimulados para o passo we adiante. will be more stimulated and encouraged for the next step. Se resolvemos começar pelo mais difícil, If we choose to start from the hardest step, uma queda pode ser desestimulante a fall, a failure, can be very discouraging. e acharmos que não teremos condições de vencer. And we will think that we don't have the resources necessary to win. Acharmos que não vale a pena seguir adiante. Or we think that it's not worth it to continue. A depressão tomar conta de nós. Or we let depression take over us. E aí tudo ficará mais difícil. And at that point, everything becomes harder. Conseguimos então vencer a segunda etapa. So we've been able to overcome the second stage. Todas as nossas dificuldades foram vencidas. All of our difficulties and challenges have been overcome. Surge então a terceira etapa. Now comes the third stage. Não retroceder à atitude mental anterior. Not to go back to the previous mental attitudes. Isto significa que a atitude nova não mais retornará ao antigo comportamento. This means that the new attitude, the new state, will no longer come back to the old patterns. Será que é fácil? Do you think it's easy? É uma questão. That's a question to you. It is and it's not. Sim e não. Estaremos transitando entre a segunda e a terceira etapa. We will be going from the second to the third stage. Quando pensamos que estabilizamos, When we think that we've stabilized, surge o que a gente chama no Brasil espírito de porco comes in our path what we call in Brazil a pig spirit e puxa o nosso tapete and pulls our rug from underneath us e caímos. and we fall. Muitas vezes, a queda nos estimula a prosseguir confiante. Many times that fall actually encourages us to continue with confidence. Buscamos os recursos que estão dentro de nós. We seek the resources that we have inside of us. Precisamos pensar. We need to think. Deus não encaminha God never sends
um fardo que os nossos ombros não são capazes de suportar. a burden that is heavier than our shoulders can support. Se pensarmos assim, If we think this way, a queda sempre nos erguerá. the fall will always lift us up. Muitas vezes, não no tempo que nós desejamos. Many times, not in the time that we desire, Queremos a resposta de imediato. we want an immediate answer. E como ela não vem, And because it doesn't come, nos desestimulamos. we get discouraged. Mas todos aqui são, ó, But all of you here are 2 thumbs up. e não permitiremos que o nosso esforço, que a nossa vontade, que a nossa perseverança seja inferior a uma queda que surge. And so we shall not permit that our perseverance, our effort, and our goodwill be inferior than our fall. A vida está nos conclamando a constantes mudanças, Life is constantly calling us for constant changes para que possamos atingir a plenitude. so that we can achieve this self-realization, this fulfillment. Ao invés de falar mal de Fred, Instead of talking badly about me, cheguemos para Fred e digamos a ele o que estamos sentindo. let's approach Fred and tell him what we think, what we feel. Porque eu acredito que aqui não exista fofoca. Because I believe that in this place there is no such thing as gossip. Isso é coisa do Brasil. That's something we find only in Brazil. Então, este deve ser o nosso caminhar. So this should be our march. Buscar ser sempre honesto, To always seek to be honest. em primeiro lugar consigo mesmo. First and foremost with ourselves. Na medida que somos honestos conosco, And as we are honest with ourselves, saberemos que o outro nos olhará e nos verá com honestidade. we will realize that others will look at us with the same degree of honesty. O outro The other person enxerga em nós sees in us aquilo que ele também é. that which he also is. Nós enxergamos no outro We see in others o que nós somos. what we are. Nós somos transparentes. We are transparent. Em algumas situações, In some situations, nos apresentamos com máscaras. we present ourselves with masks. Essas máscaras têm que ser deixadas de lado. These masks need to be left behind Para o homem, para o ser que já se conhece. for the being that already knows himself. O nosso caminho é o do autoconhecimento. Our path is the one of self-knowledge, Para que possamos chegar à quarta e última etapa. so that we can then reach the 4th and last stage, Estabilização da mudança. stability of our change, stabilization of our change. Uma vez alcançado aquele patamar, And once we've reached this threshold, nada será capaz de fazer com que voltemos à atitude anterior. nothing will get in the way of us ever being able to come back to our previous behavior patterns. Quantas vidas ainda teremos que transitar para esta estabilização? How many lives will we have to live in order to achieve this 4th stabilization stage? Se fosse assim tão fácil, If it was that easy, não estaríamos indo e voltando, we would be going and coming back, morrer e renascer. dying and being reborn. É a transitoriedade da existência. The temporal nature of our existence Para que possamos atingir a plenitude. is what is required for us to reach the self-realization. Recapitulando a primeira etapa. So remembering the first stage, Consciência da necessidade de mudar, awareness of the need to change, que transita pelo autoconhecimento.
which starts in the path of self-knowledge. Certamente nossa tela mental Certainly our mental screen deve ter viajado muitas questões que precisamos trabalhar. must have traveled through a lot of issues that we have to work through. Coloquemos isso no papel. Let us put them down in paper, Todas all of them, as necessidades de mudanças. the needs for change. E vamos colocar as prioridades do que é mais fácil para o mais difícil. And let's prioritize them in the order of what's easiest first. E a partir de amanhã, And starting tomorrow, estaremos fazendo a nossa viagem rumo à plenitude. we will be taking our trip towards self-realization. Não importa quanto tempo levaremos para desaparecer o primeiro item. It doesn't matter how long it takes for the first item on the list to disappear. Para alguns, talvez seja a vida inteira. For some, it could be an entire lifetime. O que importa What matters é que estamos em busca da perfeição. that we are seeking perfection, E esta certeza and this certainty nos dá um sentido da existência. provides us with a meaning for existence. Já se perguntaram Have Por- you asked yourselves por que estão nessa vida? why you are here in this life? É uma questão. Yes. It's a question. Sim Yes? or no? Or Or no. Yes. Quem se questionou sobre o propósito da vida, Whoever has questioned themselves about the meaning of life certamente encontrou as respostas. have certainly found the answers, Ainda que não tenha caminhado even if they have not yet walked em busca deste sentido. towards this sentido, Sentido. toward this goal. Sentido da existência, sentido da vida. Walked towards this meaning. Okay. Mini, significado. Significado. Né? Obrigada. Caminhar nesta trajetória To walk in this trajectory significa ter projetos. means to have projects Projetos que você sai de si that you step out of yourself e ver o outro and see others na maior parte das vezes. for most of the time. Uma vida com sentido A life with meaning é uma vida que você sai de você mesmo is a life in which you step out from yourself e consegue enxergar and is able to see aquele que está ao seu the lado one who is beside you e precisa de and você. needs you. Isto é conhecer a si mesmo. This is to know thyself. E vamos recapitular a segunda etapa. And let's remember the second stage now. Todos os nossos conflitos e dificuldades All of our conflicts and challenges, colocados na nossa lista, when put in our list, sendo trabalhados um a um. as we work on them one by one, E ao término daquela experiência que foi positiva, and at the end of that experience, which was positive, passamos para a seguinte. we then move on to the next one. E neste transitar de quedas e ascensões, And in this transitioning between peaks and valleys, a certeza de que o nosso Pai, we have the certainty that our Father, Deus, God, está caminhando conosco, is walking along with us, fortalecendo o nosso ânimo, strengthening our goodwill, dando-nos a coragem necessária providing us with the necessary courage para, in order to, após uma queda, after a fall, subir de cabeça erguida. lift ourselves up again with our heads held up high. De que adianta lamentar
as ocorrências infelizes? What is the use of lamenting or complaining about unfortunate circumstances? O que elas irão construir para a nossa existência? What will those do to build our existence? Precisamos aprender a enxergar o lado positivo da vida. We need to learn to see the positive aspects of life. Assim, seremos mais felizes. In this way, we will be happier. A plenitude estará mais próxima a nós. The self-realization, this fulfillment will be closer to us this way. Quem não deseja ser feliz? Who doesn't wish to be happy? A felicidade está em nossas mãos. Happiness is in our hands. A construção só depende de nós mesmos. Building it only depends on us. Vamos então estabelecer as nossas metas Let us then establish our goals para a conquista da felicidade. for the achievement of this happiness. Enquanto existir na Terra While on earth there lies alguém infeliz, someone who is unhappy, não poderemos ser we felizes. won't be able to be happy ourselves. Temos que pensar: We have to think, Jesus Jesus é o nosso modelo e guia. is our model and guide. Com Ele, With him, somos tudo. we are everything. Sem Jesus, Without Jesus, não somos nada. we're nothing. O que Jesus veio nos dizer quando esteve aqui? What did Jesus come to tell us when he was here? Para que pudéssemos amar uns aos outros. So that we could love one another, Para que pudéssemos perdoar. so that we could forgive ourselves, Para que fôssemos humildes. so that we could be humble, Que deixássemos o orgulho de lado. so that we can leave our pride aside. Olhe quantos ensinamentos em tão poucas palavras. Look at how many teachings in so few words, E como é difícil este exercício no nosso dia a dia. and how hard it is this daily exercise. Vamos procurar seguir os passos de Jesus. Let's seek to follow in the footsteps of Jesus. Ele está de braços abertos para nos acolher. He is here to comfort us with open arms. Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus is our model and guide. É a nossa razão de viver. It's our reason for living. Se colocamos Jesus como modelo nas nossas If vidas, we place Jesus as a model for our lives, todas as dificuldades passarão na nossa existência. all of our challenges in life will disappear. Jesus é a nossa vida. Jesus is our life. Não podemos ter outro modelo a seguir, We shouldn't have another model to follow senão Jesus. other than Jesus. Este é o caminho para a plenitude. This is the path for self-realization. Viver a cada dia seguindo os passos de To Jesus. live each and every day following in the footsteps of Jesus. Lembrando do que ele disse. Remembering what he said. Perdoai não somente 7 vezes, Forgive not only 7 times, mas 70 vezes 7 but vezes. 70 times 7. Por que estamos agora falando de perdão? Why are we now talking about forgiveness? Porque é uma grande dificuldade do ser humano. Because it's a great hurdle for the human beings. Quando nos sentimos humilhados, When we feel humiliated, ofendidos, insulted, perdoar é o nosso caminho. to forgive is our path. Vamos trazer Jesus para o nosso dia a dia. Let's bring Jesus to our daily lives. Certamente, com Jesus, a nossa vida terá mais sentido. Certainly with Jesus, our life will have more meaning. Quem ainda não encontrou Jesus, Who has not yet found Jesus? é preciso neste momento It is important in this moment abrir a porta do seu coração to open the doors of your heart para que Jesus possa penetrar. so that Jesus can enter.
e amar incondicionalmente and love unconditionally aquele que está ao seu lado, the one that is beside you, seja um familiar ou um amigo be that a family member or a friend que se apresenta mais difícil. who is in a more difficult. É este que Jesus nos ensinou a amar. This is the one who Jesus taught us to love. Os que se apresentam como os nossos inimigos. The ones that present themselves as our enemies. Este é o que nós devemos ter o amor maior. Those are the ones to whom we should have the greatest love. Porque Jesus também disse: Because Jesus also said, amai os vossos inimigos. love thy enemies. Todos nós, em algum momento, nos sentimos tristes na vida. And all of us, at one moment or another in our lives, we feel saddened. Chorar é uma fraqueza e uma força. To cry is a weakness and a strength. Fraqueza porque se constitui numa condição de fracasso. Weakness because it is made up of a condition of failure. Mas quando choramos, emitindo o nosso pensamento para Jesus, But when we cry and we are sending forth our thoughts towards Jesus, Ele certamente estará nos encaminhando o apoio que necessitamos. He certainly will be sending back to us the support that we need. Para isso, In order for that, é preciso manter o canal de comunicação aberto, it is necessary for us to keep our communication channels open. porque no momento do choro, Because in the moment of crying, se já estamos nesta conexão, if we are already connected, estaremos recebendo aquele apoio que we buscamos. will be receiving that support which we seek. Nem sempre significa a resolução daquilo que buscamos, Which doesn't always mean the solution for what we are looking for, mas o suporte para que tenhamos forças para prosseguir. but the support so that we can have enough strength to continue. Que caminho estamos trilhando para a conquista da plenitude? What path are we trailing for the achievement of our self-fulfillment? Será que quando sairmos daqui seremos os mesmos? Will we leave here in the same way that we arrived? Ou algo vai se modificar em nós, Or will something change inside of us? que é o desejo de mudança, Namely, the desire for change, o desejo de ser uma pessoa melhor. the desire for becoming a better person. Precisamos a cada dia ser melhor do que fomos We ontem. need each and every day to strive to be better than what we were the day before. Neste momento de transição In this moment of transition, que vive o nosso planeta, which our planet experiences, nós somos a centelha divina we are the divine spark que está ajudando that is helping a transição do nosso planeta, the transition of our planet, que sairá de provas e expiações which will lead from a stage of trials and atonements para planeta de to regeneração. one of regeneration. Todos que estamos aqui All of us who are here temos esta have responsabilidade this responsibility da construção de um mundo melhor in building a better world, a partir de si mesmo. starting with ourselves. E o que vamos projetar para este mundo melhor? And what will we project for this better world? O que vamos fazer para que no futuro What will we do today so that in the future, nossos filhos, our kids, os filhos dos nossos the filhos, kids of our kids, os nossos parentes, our parents, os nossos our amigos, friends, possam estar vivendo em um mundo muito melhor do que vivemos can be hoje? living in a much better world than the one we're living in today? Está então lançado o desafio. There it is
the challenge that we propose se tornar uma pessoa melhor, to become a better person, cada qual no seu ritmo, each one in its own pace, recebendo e auxiliando. receiving and helping. Quanto mais damos, The more we give, mais the more we recebemos. receive. E como gostamos de dar, And since we like to give, certamente estaremos recebendo muito. we will certainly be receiving a lot. E como temos este conhecimento And as we have this knowledge, que a doutrina espírita nos oferece, which the Spiritist doctrine offers to us, que o Evangelho de Jesus nos oferece, which the gospel of Jesus offers to us, seremos cobrados por tudo isso. we will be accounted for all of that. Então façamos a nossa parte. So let us do our part. Só depende de It's nós. only up to us. Vamos estar de coração aberto para o mundo, Let us be with an open heart towards the world, trabalhando a nossa vaidade, working our vanity, o nosso our orgulho, pride, o nosso ciúme, our jealousy, a nossa indiferença, our indifference, a nossa desonestidade, our dishonesty, a inimizade. the lack of friendships. Enfim, trabalhar tudo quanto não representa a construção. Let's work on everything that is not representative of building up, of construction. O mal existe Evil exists porque o bem não consegue dominar. because good has not been able to yet master it. Na medida em que o bem sobressair, As goodness prevails, o mal deixará de existir. evil will cease to exist. Existem tantas pessoas boas no mundo. There's so many good people in the world. Nós podemos fazer parte deste exército. We can be part of this army, O exército do bem, the army of goodness, o exército do amor, the army of love, o exército da solidariedade, the army of solidarity, construindo o caminho building the path onde todos rumarão para a plenitude. where all will go towards their self-realization. O objetivo maior The greater goal da reencarnação of reincarnation é atingir a plenitude. is to reach this self-realization, Que possamos então so that may we be able to sair desta existência leave this current existence com a certeza with the knowledge and the certainty de que cumprimos o nosso papel. that we have done our duty, Não deixamos nada a desejar. that we didn't leave anything behind. E acima de tudo, And above all, fizemos mais do que foi previsto para a nossa that existência. we were able to do more than what was originally predicted for that existence of ours. Porque quando chegarmos do lado de lá, Because when we arrive in the spirit world, teremos computado we will have computed todas as nossas ações. all of our actions. E como o nosso processo é de crescimento, And since our process is one of growth, nós não we regredimos, don't regress, mas desejamos caminhar a passos largos but we do desire to walk in Nest- larger strides nesta conquista da plenitude. in this achievement of our self-realization. Este é o nosso desejo This is our desire. e esperamos que seja o desejo And we hope that this can also be the desire de cada um que está aqui. of all of you who is here with us tonight. Começar a partir de agora Starting now, a construção deste mundo melhor, the edification of a better world, vivendo com Jesus, living with Jesus, vivendo por Jesus, living for Jesus, vivendo pela humanidade, living for humanity, porque só assim because only this way estaremos trabalhando we will be working pela conquista da felicidade. for this achievement of happiness.
que todos nós almejamos. which we all desire. Que saiamos daqui May we leave here fortalecidos, strengthened, revigorados, reinvigorated, renovados, renewed, sabendo que fazemos parte do exército de Jesus. knowing that we make up this army of Jesus. Nada será capaz de nos intimidar. Nothing will be able to intimidate us. E se amanhã nós cairmos, And if tomorrow we fall, tenhamos a let certeza us have the certainty de que aquela experiência foi necessária para o nosso amadurecimento. that experience was necessary for our maturity. Pois não cai uma folha de uma árvore Because a leaf does not fall from a tree se não for conforme a vontade do nosso Pai. unless it is in the will of God. Os problemas, as dificuldades Our problems, our challenges, fazem parte da vida de qualquer ser humano. they are part of the life of any human being. Muitas vezes aquele que nós vemos sorrindo Many times the ones that we see smiling, passa por muitas dificuldades. they actually go through a lot of challenges, Não significa which doesn't mean que deveremos estar olhando para o sorriso that we should look at that smile e almejando aquele sorriso que não temos. and wishing that smile which we don't have. Vamos olhar o lado positivo do outro e da vida. Let's look at the positive side of every one of us and of life. E assim seremos felizes. And this way we will be happy. Estas são as nossas palavras. These are our words. Este é o nosso This desejo. is our wish. Foi muito bom para mim estar aqui It hoje has been very good for me to be here with you, e que vocês possam ter aproveitado and that you may have had a chance to enjoy it para a experiência que cada um está vivendo na sua vida. for the experience that each and every one of you is going through at the moment. Não esquecendo jamais Never forgetting that que caminhamos para a plenitude. we walk towards self-realization. Thank you. Thank you. Thank you. Right.